No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já conosco no estúdio o vereador Rafael Zamprônio, do PSB. Bom dia, vereador. Muito bom dia, meu querido amigo Pedro. Bom dia, Rodrigo, meu parceiro. Obrigado pela oportunidade. Depois de um longo período de ato, estou aqui novamente. Isso é muito bacana. Vamos conversar aí de alguns assuntos aí, acho que interessantes, que aconteceram na cidade aí. Pode mandar bala, vamos embora. Bom dia a você que está nos assistindo. TV, internet, extraterrestre, qualquer pessoa que esteja aí assistindo aí, a você todo o meu respeito. Vereador Rafael Zamprônio, o senhor publicou um textão no Facebook e uma frase me chamou a atenção. O senhor disse que não banca o papagaio de pirata do prefeito Guti, em inaugurações de UPA, de hospital, que o senhor prefere trabalhar diretamente com a população. O senhor quis criticar alguém ou foi uma... Não, eu acho que é uma opinião e é uma questão minha que é ser sincero. E se o senhor me permite, eu até falar aqui para a câmera, que é importante, que eu vou falar para a pessoa que está me assistindo. Esse texto, chamado de textão, de formas pejorativas ou às vezes não, porque quando mesmo tem conteúdo, eu não acredito que é textão, até porque eu trabalhei durante mais de 6 anos na minha página, realizando textões aí, e tem textos até com 34 mil curtidas e mais de 1.500 comentários, então tem conteúdo, né? Foi uma frase tirada fora de um contexto, e você sabiamente utilizou isso com cacuete de repórter que você tem, e colocou no final, vale a pena conferir. Esse foi um texto, nada mais falando de uma posição minha. Eu me juntei com 6, 7 empresários da região ali do Bom Clima, pessoas que já tinham um bom conhecimento lá, e peguei metade do meu salário, com a ajuda deles a gente totalizou 10 mil reais. E nós poderíamos ter uma escolha, ou a gente fazia uma festa junina ali na Praça das Pedras, alguns lugares onde a ex-vereadora Verinha Souza adorava fazer as festas, né? Ou a gente poderia fazer alguma coisa de bom para a sociedade, no caso, a UPA ali do Jardim Jovaia, que estava no estado degradante, né? Não sei se vocês já passaram por lá. E se reuni com eles e falei que, na minha opinião, acho que esse dinheiro, que não é público, deveria ser gasto em algo que pudesse beneficiar de fato a sociedade, não em questões momentâneas, mas daqui para frente, né? Então a gente se reuniu com a diretora de lá e com a população, expliquei isso para eles e falei que, na minha concepção, fazer uma festa junina onde a gente ia gastar 10, 15 mil reais era algo que não ia dar um legado substancial para a cidade nesse momento, como vereador. Eu acho que é importante fazer festa junina, eu adoro quentão, adoro vinho quente, mas eu acho que tem outras entidades, tem a prefeitura que tem condições, eu acho que o vereador tem que se atentar a isso, até porque teve vereadores que passaram a candidatura e a legislação inteira realizando festas e não foram eleitos, né? Então a gente gastou a quantia de 10 mil reais, não dos dinheiros públicos, mas do nosso dinheiro, e hoje a OBS está revitalizada e também fizemos um pacto com a população. De 15 em 15 dias eu estarei pessoalmente lá fazendo fiscalizações junto com a equipe e irei produzir um relatório quinzenal para entregar na mão do secretário Sérgio Iglesias e ver se a questão lá melhora. De acordo com a nossa pesquisa, o atendimento melhorou bastante. Então foi isso que eu quis dizer. Não quis falar mal de ninguém, quis pôr a minha opinião, que eu acho importante numa democracia, e eu acho que nesse momento a gente tem que priorizar a saúde, só isso. Vereador, você é um dos vereadores que mais utilizam as redes sociais, de uma forma até sabiamente. Obrigado. Mas você não teme, de repente, colocações suas, mesmo que sejam sinceras, serem revertidas contra você? Porque as redes sociais hoje ela é uma faca de 2 gumes. Sim, eu temo colocações minhas que sejam revertidas, e eu temo não colocações minhas como considerado omisso. Eu acho que a gente tem que se pautar pela cautela e pelo equilíbrio. Meus textos são sempre com equilíbrios, mas com opiniões fortes, mas sempre tratando com diálogo e respeito. Eu acho que a gente tem que se posicionar em alguns assuntos, sim, porque a população cobra. Eu sou cobrado diariamente. Inclusive, vocês falaram de um assunto muito importante, que eu fui o primeiro a falar, que é a questão da UPA São João. Infelizmente, fiquei de fora da live do prefeito. Acho que ele não conseguiu me ligar na hora, não deu, mas essa questão também é importante da gente conversar, porque eu tenho algumas informações além do que foi divulgado. Ele tentou, pelo menos? Oi? Ele tentou? Não sei se ele tentou, acho que ele devia estar preocupado com a situação, então não vou ficar aqui criticando. Quais informações a mais, vereador, você teria com relação a esse caso lá na UPA? Então, pessoal, para vocês entenderem, a UPA trata de um caso de uma suposta agressão. Eu falo suposta porque eu não sou juiz, eu não posso ser leviano aqui e tomar um processo, mas a mãe da criança se chama
Thaís Ambrosio. Ela foi a primeira pessoa que ela entrou em contato, quis conversar, foi comigo. Ela conversou comigo no final da manhã, de ontem, né, dia 10 de julho. O vídeo que ela gravou foi dia 7 de julho, depois replicado dia 9 de julho para um outro canal, né? Só que foi replicado sem buscar as fontes, sem dar opiniões, sem poder mostrar a matéria. Só colocou o vídeo lá na internet e pá. Isso eu acho perigoso, não você emitir uma opinião. Falei com ela ontem, fiz uma live no começo da tarde. Essa live aí que atingiu até o momento acho que umas 20 e poucas mil pessoas. Me comprometi a atender ela hoje, ela vai até o meu escritório hoje, Thaís Ambrosio, né? Vou falar com ela pessoalmente, não só ir na UPA filmar e tal, vou falar com ela. A gente vai também convocar tanto ela quanto a médicos responsáveis pela minha comissão, que é a Comissão de Administração e Funcionalismo Público. Por qualquer questão que é referente à administração está vinculada à minha comissão, nós vamos ouvir as duas partes, irá ser feito um relatório e eu vou enviar para o Ministério Público, né? Então, eu fui o primeiro político a tomar partido nessa questão. Depois teve a live do meu amigo Wesley Casaforte. Horas depois que ele tomou conhecimento, ele também fez uma live que é importante. Acho que todos os vereadores têm que se unir, porque a gente não pode ter aquela máxima que ódio gera ódio, que violência gera violência. A gente tem que se pautar pelo equilíbrio, buscar a verdade e punir quem deve ser punido, né? Então, são informações importantes, a minha comissão irá ouvir e vamos enviar para o Ministério Público, independente do que o Poder Executivo vai fazer, porque nós somos um poder independente. Agora, por que o senhor falou em papagaios de piratas do prefeito Guti? Não, porque eu acho que o prefeito faz um bom trabalho e existem, como você muito já colocou, existem pessoas que realizam as revitalizações, que vão até os locais para ajudar, inclusive a minha equipe, os 15 assessores, mas eu trabalhamos desde as 7 da manhã no Fioravante, pessoalmente, né? E ali a gente apareceu sim, porque eu acho que eu tenho que dar visibilidade para o meu trabalho, trabalhando de fato. Agora, por exemplo, existem pessoas que eu nunca vi na campanha, nunca vi apoiando o prefeito Guti e não se importam com uma cidade mais agradável de se viver, se importam com o seu cargo nomeado no Diário Oficial. Isso é muito preocupante. Então foi isso que eu quis falar. Eu acho que quando a gente elege um vereador, ou quando você vota em mim para ser vereador, quando o Rodrigo vota em mim para ser vereador, é porque ele quer uma cidade mais agradável, não porque ele quer cobrar a sua vaguinha no final do mês. Eu ganhei minha eleição sem prometer nada para ninguém. Se alguém vem conversar comigo, eu tento acreditar que seja para o bem da comunidade, não para o bem pessoal. É a questão de assistencialismo que eu coloquei ali. Então foi bem simples. Quem lê o texto vai ver que eu fui muito claro e não denigrei ninguém, apenas fui sincero. Você é muito próximo, vereador, o prefeito Guti. Como ele reage a esses papagaios de pirata? Eu sou próximo ao prefeito Guti, mas vocês conhecem ele de 8 anos, né, de legislação. Mas eu sempre achei ele uma pessoa muito introspectiva, ou não, né? Eu acho ele uma pessoa bem fechada, é difícil saber o que ele pensa, ou como ele pensa. Ele é uma pessoa que tem essa capacidade de ser muito frio, na minha opinião. Isso é bom para um prefeito, né? Só que eu acredito que se não for blindado e se não tiver uma assessoria boa, ele acaba sendo sobrecarregado. Lembrando que a gente está trabalhando para o bem da cidade e não pensando em quem a gente vai colocar na prefeitura, não, até porque eu jamais indiquei ninguém para colocar na prefeitura. Não indicou ninguém? Não. Ninguém? Não. Nem pretende? Nem pretendo. Eu acho que as pessoas que trabalham comigo, o prefeito conhece, sabe do trabalho, e se ele achar que deve indicar, não é por causa que eu indiquei. É porque eles têm um currículo bom, então eu não preciso. Eu tenho meus 15 assessores e quem foi indicado, quem trabalhou comigo é porque merece, não porque eu fiz alguma pressão. Agora, tanto é que o Banana sabe, eu sou o que menos vou lá. Sou o que Banana seria o Carlos Soda. o Carlos, secretário sabe. governo. Eu sou o que menos enche o saco dele, eu tô focado na cidade. Agora, o seu texto lá do Papagaio de Piratas coincidiu com a inauguração da UPA Paulista, a qual o senhor não foi. Sim. Foi uma indireta para alguém? Não foi pelo seguinte, foi o último dia de recesso. E eu sou o relator da CPI ou da SEI do Minha Casa Minha Vida. Relatório esse que até então está em 16 páginas. E eu tinha prazo para poder entregar. Então eu cheguei lá na Câmara dos Vereadores, acho que era 7h30, 8 horas. Saí de lá, era 8h30 da noite, fazendo o relatório pessoalmente, né? O relatório você pode escolher se você pede para alguém fazer por você ou se você faz. Eu, como tinha domínio do caso, eu preferi fazer. Fora isso, era o dia que a minha comissão também se reunia, de administração e funcionalismo público. Tinha 17 projetos na pauta.
inclusive 5 da prefeitura. Então eu não podia me furtar de realizar esses trabalhos, essas atividades de vereador e dar dessa posição para a prefeitura. Acho que a inauguração é benéfica, vai ajudar, mas o que me importa, o que me interessa é o andamento daqui para frente. A inauguração é importante, mas temos que fiscalizar de fato no funcionamento, não no happy hour dela. Tá. Vereador, eu vou voltar para a questão da UPA. Como presidente da Comissão de Funcionalismo, você não acha que de repente poderia intensificar fiscalizações no setor de saúde? Porque é o seguinte, esse caso, essa senhora não foi isolada. Isso acontece diariamente. Sim. Só que infelizmente às vezes não tem filmagem e os relatos não vêm à tona. É verdade, Rodrigo e Pedro. Vocês conhecem, já sabem um pouquinho do trabalho. Caiu aqui. Tem problema, Tá ouvindo aí? Tá funcionando, tá lá. Bem, eu sou bombeiro da área civil, já trabalhei em algumas questões aí sérias aí de primeiros socorros durante 3 anos da minha vida, e meu pai é capitão. Meu pai já teve infelicidade de perder uma criança nos braços na frente do Hospital Pimentas, porque não tinha atendente especializado, teve que chamar o Águia, mas o Águia não chegou a tempo. Então isso não acontece desse governo, não acontece do governo passado, acontece há muito tempo. Você rotular o problema da saúde numa bandeira governalista é uma coisa muito séria, eu discordo totalmente. Esse caso foi apenas o caso de uma pessoa que teve coragem de filmar. Se ela está certa ou não, é uma questão de debate, porque teve a filmagem, mas em momento nenhum havia criança. Eu não sei se o pessoal acabou dando atenção para a criança, entendeu? Eu não vi. Mas eu acho que as pessoas têm que exigir os seus direitos. Eu só acho que tem que ter cuidado quando você pega uma câmera e põe na cara de um enfermeiro, que muitas vezes está lá para cumprir ordens, não tem nada a ver, e ganha 700, 800 reais por mês, né? Então a gente tem que saber quem realmente é o culpado da situação e não ficar expondo dessa maneira as pessoas. Se me permite, Pedro, só para finalizar esse assunto, nesse caso da mãe filmar, ela foi incentivada porque o prefeito Guti fez o mesmo no início do ano. Ou seja, ela se balizou nisso. Se o prefeito pode, eu como usuária também. A jurisprudência agora ajuda. Não, mas eu acho certo. O Pedro é jornalista e ele vive de notícias. Eu não sou jornalista, mas eu tenho que fiscalizar e mostrar. A mãe também não. Eu acho que não existe uma lei na cidade que proíba filmagens dentro do hospital. Tem a lei de direito de imagem, que é uma coisa muito séria que já foi abordada aqui quando vereadores filmavam pessoas da Proguarô falando que eram assessores deles trabalhando para eles. Isso eu acho ridículo, isso não tem que acontecer. Eu acho que a gente tem que filmar sim, tem que denunciar sim, isso é um direito da mãe, a gente não pode esquecer da criança, até agora eu não sei como é que está a criança. Vou conversar com a Thaís hoje, vou levar isso ao Ministério Público, mas o prefeito tem as suas obrigações. Eu acho que ele tem o direito de ir lá e filmar, eu também faria isso. Eu não trabalho dessa maneira, eu prefiro reunir com o setor gerencial pessoalmente, sem a população ficar sabendo primeiro e depois dar uma opinião. Mas eu acho válido, desde que a gente acabe não cometendo injustiças. Teve uma coisa que aconteceu em 1600 e 1700 que chamava-se caça às bruxas. E nem todo mundo que foi queimado era bruxa. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Foi Inquisição. Vereador, por favor, nos informe depois da reunião com a mãe. Sim, com certeza. Tá bom? Mandarei um texto aqui, farei um vídeo e informarei. Eu acho que é importante ela ter essa opinião. E só deixando bem claro, encaminharei os fatos para a comissão. A comissão fará um relatório oficial, enviarei para o Ministério Público. Independente das ações tomadas, eu sou vereador, tenho que cumprir com o meu papel também. E agradeço o espaço que vocês deram a mim aí. Fazia tempo, estava com saudade. Ok, eu gostei da frase papagaios e piratas. Repercutiu e é verdadeira, é verdadeira. Que bom, né? Às vezes a verdade dói, mas a gente tem que ser dita. Enfim, se a gente vai perder eleitor por isso ou não, acho que não. Não vai perder eleitor. Quem votou em mim sabe como eu sou, como eu trabalho e continuarei trabalhando desse jeito. E só queria deixar uma coisa clara, Pedro. Pois não. A gente teve um convite do deputado, vamos lá, deixa eu achar o deputado, Júlio Delgado, que é um dos líderes do PSB, né, Mineiro, através da assessoria Ascara, que foi coordenadora do Fernando Henrique Cardoso. Eles ficaram sabendo do meu trabalho aqui em Guarulhos e tem uma passagem já para Brasília para poder conversar com o pessoal do PSB. Fora isso também, com alguns amigos, e porque meu pai é amigo também direto dessa pessoa, é uma pessoa que abriu os gabinetes, também irei conversar e conhecer os planos mirabolantes aí do provável candidato a deputado, presidente Eduardo Jair Messias Bolsonaro. Abriu os gabinetes para nós também. A gente vai lá, vai documentar, filmar,
não tenho partido por ele, não vou votar nele por enquanto, mas eu acho que é interessante conversar e ver se traz essas pessoas para Guarulhos para ter um debate aqui também. Seu pai é militar, ele é militar, deve ter uma afinidade. Conhece o pessoal que trabalha com ele, então ele abriu os gabinetes. A gente vai estar lá em Brasília conversando com o Júlio Delgado. Acho que o Bolsonaro. Mas fico feliz que o PSB lá de Brasília vislumbrou no garoto que nem eu alguma capacidade aí. Espero que o município também, na direção municipal, veja o mesmo. Obrigado, vereador Rafael. Valeu, Pedro, muito obrigado. Obrigado aí. Valeu, gente. Deus abençoe. Desculpa. Deus abençoe aí a todos. 7h29, vamos a um rápido intervalo.